Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen, liebe Leute, sejam muito bem-vindos. Eu sou Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão e eu quero te dar as boas-vindas a uma aula bônus da nossa aula 15 do Desafio 60 Dias Alemão Sem Lacunas. Meus amigos, por que eu resolvi trazer essa aula então aqui para vocês, essa aula bônus? Porque depois de a gente ter trabalhado com o que é declinação, entender o que é o caso nominativo, o caso acusativo, o caso dativo, trabalhar com a declinação na prática, nós temos uma situação muito especial, então, aqui, de verbos, tá? E, consequentemente, então, situações bem específicas, né, de declinação. Que situação é essa? O que acontece agora se eu tiver um verbo que pede dois complementos? Ou seja, um verbo, um complemento no acusativo e um complemento no dativo. É isso que eu quero trazer, então, aqui para você. Então, até agora, a gente trabalhou bastante com verbos, então, que tinham um complemento só, ou seja, somente um accusative object ou somente um dative object. Vamos trazer, então, agora verbos que podem ter dois complementos, sendo que um deles, então, ele vai ficar declinado no caso acusativo e o outro no dativo. Vamos entender, então, aqui, qual deles que fica no acusativo, qual deles que fica no dativo. Vamos colocar tudo isso em prática usando a nossa tabela mestra, então, da declinação, que nos ajuda, então, aí a resolver todo e qualquer tipo de declinação. Seid ihr bereit, liebe Leute? Estão preparados? Então, vem aqui comigo. Olha só, bônus, então, da nossa aula 15 de 60, Verben mit Dativ und Akkusativ Ergänzung. Ou seja, verbos, então, com complemento no acusativo e no dativo. Meus amigos, nessa aula, então, aqui nós vamos trabalhar com Verben mit Akkusativ und Dativ Ergänzung, ou seja, né, como eu falei anteriormente, verbos que não possuem apenas um complemento, ou seja, ou no acusativo ou no dativo, mas sim dois complementos em uma mesma frase. Um desses complementos fica no acusativo e o outro no dativo. Existe um grupo, então, de verbos em alemão que podem ter dois complementos em uma frase, ou seja, um que fica no acusativo e o outro no dativo. A esse grupo, então, pertencem os verbos que são chamados, pessoal, de verbos des Gebens, Nehmens und Sagens, ou seja, são verbos, então, que têm algum sentido de dar ou pegar ou de dizer. Você concorda aqui, ó, olha só, analise comigo a seguinte situação. Você concorda que quem dá algo para alguém? Que quem empresta algo para alguém? Que quem envia algo para alguém? Que quem mostra algo para alguém? Que quem recomenda algo para alguém? Faz sentido isso daqui, meus amigos? Se você já analisar, então, aqui as cores, conhecendo as cores, né, com as quais a gente trabalha, já dá para a gente ter uma noção muito boa do que está acontecendo aqui. E principalmente se você lembra, né, dos conceitos, então, de sujeito nominativo, objeto direto acusativo e objeto indireto dativo, que é o nosso receptor. Nós sempre vamos ter, então, um sujeito no nominativo, ou seja, quem, e nós vamos ter um algo que é dado, ou seja, uma coisa para alguém. E sempre nós vamos ter, então, um receptor. Essa que é a grande ideia, então, aqui por trás. O que a gente já consegue perceber, então, aqui de antemão? Que nós temos, então, que o nosso sujeito, como sempre, né, permanece no caso nominativo, a coisa que é dada, a coisa que é emprestada, a coisa que é enviada, ela fica declinada no acusativo, e o receptor, ou seja, quem recebe esse algo, né, ou seja, quem pega, então, ali emprestado, ou para quem eu envio alguma coisa, esse meu receptor, ele fica no caso dativo. Lembrando que o dativo é justamente isso, tá? Nós temos essa relação, então, ali de recebimento, né, de alguma coisa, de que alguma pessoa, então, se beneficia de algo. Se você prestou bastante atenção, então, nas cores, né, do slide anterior, você já deve ter uma boa ideia, né, do que vai acontecer por aqui. Vamos, primeiramente, então, meus amigos, como sempre, a uma breve revisão. Lembrando que declinação é simplesmente uma mudança, tá? Uma alteração que acontece, então, em determinada palavra. Essas alterações, elas servem para facilitar o nosso processo de comunicação. Caso ou casos, em alemão, é a função exercida por determinada palavra em uma frase. Temos em alemão, então, os casos nominativo, acusativo, dativo e genitivo, e esse último a gente vai ver, então, mais para frente. Nominativo, lembrando, é o caso do sujeito, ou seja, do nosso subject. Todo subject sempre permanece no caso nominativo, sem exceção. O que a gente tem que pensar? Que quando uma palavra na frase, um tema ali na frase assume a função de sujeito, ele permanece, então, obrigatoriamente no caso nominativo, que é o nosso caso base. E o que significa, então, ali, né, permanecer no caso nominativo?
significa então que esse termo ele possui a função de sujeito na frase. Então, a gente pode dizer, nesse momento aqui, como o nominativo são as nossas formas base, ele não vai sofrer nenhuma declinação, ou seja, ele vai ficar então ali nas suas formas naturais, como por exemplo, der, die, das, die, PL, para os nossos artigos definidos, ein, eine, ein, para os indefinidos, kein, keine, kein, keine, para os negativos, e nas suas formas naturais, então, dos possessivos, né? Ou seja, mein, meine, dein, deine, e assim por diante. Lembrando que sujeito é um ser, alguém ou algo, e esse ser pode agir ou fazer alguma coisa. Nesse caso, quando eu tenho que um sujeito age, a gente está trabalhando, então, com os verbos do acusativo e com os verbos também do dativo. Esse meu sujeito ele também pode ser algo ou alguém médico, estudante, também pode estar em um estado, né, doente, cansado ou em algum lugar, em casa, no trabalho, etc. Lembrando, então, que essas duas situações aqui é quando a gente está trabalhando com verbos de ligação, né? Então, lembrando que eu sempre vou ter aqui um sujeito, aí eu vou ter o meu verbo de ligação, que pode ser o verbo sein, o verbo werden, o verbo bleiben. Eu sempre vou estar trazendo uma extensão do sujeito, ou seja, uma informação a mais aqui, que é aquilo que a gente chama, então, de predicativo do sujeito. Lembrando, então, que o verbo de ligação ele estabelece um sinal de igualdade, sendo que esses dois elementos, então, que nós temos aqui, tanto o meu sujeito quanto o meu predicativo do sujeito, que é a característica, a informação a mais que eu passo ali sobre o meu sujeito, eles vão permanecer, então, declinados no caso nominativo, ok? Então, nós temos ali, né, que quando determinada palavra assume a função de sujeito na frase, ele permanece no caso nominativo. Legal? Acusativo agora. O caso acusativo, ele acontece quando uma palavra na frase assume a função de accusative object, né? Olha ali, ó. Accusative object ou objeto direto. Entenda o seguinte, pessoal, os verbos do acusativo, eles agem diretamente em cima daquele objeto direto, né? Ó, agem diretamente, então, em cima dele. Esse meu objeto direto, ele sofre diretamente, então, ali uma ação. Por quê? Quem faz, faz algo. Quem escreve, escreve algo. Quem come, come algo. Quem finaliza, finaliza algo. E esse algo, que também pode ser alguém, é o meu accusative object da frase e que fica, então, declinado no caso acusativo, tá? E o dative, né, ocorre quando uma palavra na frase assume a função de dative object. Aí o que a gente tem que lembrar aqui, pessoal? Português e alemão são línguas com raízes distintas, né, ou seja, diferentes. Então, os alemães eles têm uma maneira de pensar diferente em determinados pontos da forma como a gente pensa, então, no português. Por exemplo, aqui, ó, quem ajuda, ajuda alguém. Aí nós temos a tendência de pensar, opa, se quem ajuda, ajuda alguém ou ajuda algo, então o verbo helfen, que é o verbo ajudar, é um verbo do acusativo. E isso está errado, pessoal, porque como é que o alemão ele pensa? O dative ele tem a relação de um beneficiário, né? Ou seja, de um receptor. Então, o verbo helfen, o que o alemão pensa? Que nós temos, então, alguém que presta ajuda a alguém. Essa que é a ideia que ele está tendo. Ou seja, que alguém recebe, então, a ajuda de alguém. A mesma coisa com os parabéns, o verbo parabenizar, gratulieren. Alguém recebe, então, os parabéns, ou aqui, né? Alguém recebe os parabéns de uma outra pessoa. Alguém, o verbo agradecer agora, alguém recebe agradecimento de outra pessoa. Essa que está sendo a relação. E esse alguém, né, ou também algo, é o nosso dative object da frase, que fica, então, declinado no caso dative. No caso dative, então, nós geralmente temos alguém ou algo, né, que recebe algo de alguém. Ou seja, que é o nosso receptor ou recebedor. E a gente pode colocar também aqui a palavra beneficiário, tá? Ou seja, alguém que se beneficia, então, ali de determinada situação, beleza? Olha só, a mulher recebe ajuda, o homem recebe o agradecimento, o filho recebe, então, os parabéns. Essa que é a ideia que nós temos aqui por trás. E se quiséssemos dizer agora, então, frases como o homem entrega para a mulher as flores, eu envio para o meu chefe um e-mail, o garçom recomenda ao cliente o vinho tinto e o pai presenteia seu filho com uma bola. É o que a gente vai ver, então, a partir de agora. Você pode estar pensando, nossa, Matheus, mas a gente não fala tanto assim, né, no português. Como é que a gente fala geralmente? O homem entrega as flores para a mulher. Eu envio um e-mail para o meu chefe. O garçom recomendou o vinho tinto ao cliente. Tá? Então, no português, nós temos uma relação um pouco diferente, tá, a respeito da posição, então, aqui desses elementos. E já já você vai entender, né, por que
necessariamente que eu coloquei essa frase, então, aqui exatamente nessa posição. Você já vai entender esse detalhe, tá bom? Vamos lá, então, meus amigos, olha só o que nós temos aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma análise bem detalhada sobre cada uma dessas frases, primeiramente em português, para você entender melhor o conceito que está ali por trás. Vamos utilizar todo o conhecimento que a gente adquiriu a respeito dos casos nominativo, acusativo e dativo, já que os três estarão presentes, então, agora em uma única frase. Se você entendeu bem os conceitos referentes a esses três casos em alemão, não terá problemas, então, agora para entender o que vem pela frente. Garantido, meus amigos, tá? Pode ter certeza que você vai entender isso daqui. Estão preparados? Vamos lá então, meus amigos. Olha ali. O homem entrega para a mulher as flores. Se eu quiser descobrir o sujeito da minha frase, o que eu pergunto? Eu tenho as perguntas lá do nominativo, né? Veia para pessoas, vas para coisas. Legal. Quem entrega as flores para a mulher? Qual vai ser a minha resposta? O homem, certo? O homem, então, é o sujeito da frase e por isso que ele vai ficar no caso nominativo. Vamos colocar nominativo lá em cima de o homem. Se eu quiser descobrir o meu dative object, ou seja, o receptor da frase, o que eu pergunto? Aí nós temos, né, para o dative, a pergunta wem. O que eu vou perguntar? Para quem que o homem entrega as flores? Nota que em português a gente utiliza, então, uma preposição, né? E no alemão a gente só utiliza diretamente, então, aqui, esse wem, já que o caso dative já tem essa ideia, então, de recebimento, ok? Vamos lá, meus amigos. Para quem que o homem entrega as flores? Para a mulher, concorda? Então, esse a mulher é o meu dative object, ou seja, o receptor da frase, e por isso que ela fica declinada no caso dative, porque ela é a receptora das flores. Bota dative lá em cima, então, de para a mulher. Se eu quiser descobrir agora o meu accusative object, ou seja, o algo da frase, o que eu vou perguntar? Aí, para o acusativo, nós temos as duas perguntas. Wem para pessoas, né? Quem, ou was para coisas. O que? Legal, então, vou perguntar o que o homem entrega para a mulher? Qual vai ser a minha resposta? As flores. Então, as flores é o accusative object, ou seja, o algo da frase, e por isso deve ficar, então, no caso acusativo. Você consegue perceber aqui bem a relação entre, olha só, nós temos, então, um sujeito, que nesse caso aqui é o homem, ele entrega algo, né, para a mulher, então, que está recebendo essas flores aqui. Então, nós temos uma situação com três elementos, então, bem destacados. Um quem, um algo e um alguém, um outro alguém, né? Ou seja, alguém que é o receptor, então, ali de alguma coisa, ok? Isso é o que nós temos, então, aqui. Temos ali, então, né, quem entrega algo para alguém, nós temos quem recebe algo e o algo que alguém recebe, tá bom? Quem entrega algo para alguém? O homem. Quem recebe algo? A mulher. O algo que alguém recebe? As flores. Então, a gente tem esses três elementos, então, aqui bem claros nessa nossa frase. Vamos a mais um exemplo? Olha só. Eu envio para o meu chefe um e-mail. Se eu quiser descobrir o sujeito da frase, o que eu vou perguntar? Utiliza as perguntas do nominativo, via oder was. Quem envia para o meu chefe um e-mail? Eu vou ter como resposta eu. Eu, consequentemente, sou o sujeito da frase, por isso eu fico no caso nominativo. Bota nominativo, então, lá em cima do eu. Se eu quiser descobrir o meu dative object, ou seja, o receptor da frase, o que eu vou perguntar? Utiliza a pergunta do dative, wem, ou seja, para quem eu envio um e-mail? Eu vou ter como resposta para o meu chefe. O meu chefe, então, é o meu dative object. É ele que recebe o e-mail, ele que é o receptor da frase. Por isso que ele vai ficar declinado no dative. Bota dative, então, ali do cima do para o meu chefe. E se eu quiser descobrir agora o accusative object, ou seja, o algo, então, da frase, o que eu vou perguntar? Wem para pessoas, né, no acusativo, ou was para coisas. O que eu envio para o meu chefe? Eu vou ter como resposta um e-mail. Um e-mail, então, é o accusative object, ou seja, o algo da frase, e por isso que ele deve ficar, então, no caso acusativo. Você consegue perceber, então, aqui, nessa imagem, a relação entre quem envia algo para alguém, quem recebe algo e o algo que alguém recebe? Quem que envia algo? O sujeito, né? Ou seja, no caso aqui, sou eu. O que eu envio para o meu chefe? Eu envio um e-mail. E para quem que eu envio o e-mail? Eu envio um e-mail, então, para o meu chefe, que no caso aqui é o receptor desse e-mail. Beleza? Vamos a mais um exemplo, meus amigos. Olha só, essa aqui é, primeiramente, a nossa análise em português, né? Para você utilizar o seu conhecimento, então, aí, para absorver melhor esse assunto. Olha só a próxima. O garçom recomenda ao cliente o vinho tinto. Se eu quiser descobrir o sujeito da frase, o que eu vou perguntar? Via oder was nominativo. Quem recomenda ao cliente o vinho tinto? Eu tenho como resposta o garçom.
O garçom é o sujeito da frase e por isso que ele vai ficar no nominative. Coloca nominative lá em cima do garçom. Se eu quiser descobrir o meu dative object, ou seja, o receptor da frase, o que eu vou perguntar? Temos a pergunta wem, que no português seria equivalente então a quem ou para quem o garçom recomenda o vinho tinto. Qual vai ser a minha resposta? Ao cliente. Cliente é o meu dative object, ou seja, o receptor da frase, e por isso que ele deve ficar, então, no caso, dative. Coloca dative em cima do cliente. Próxima frase. Se eu quiser descobrir o accusative object, ou seja, o algo, então, ali da frase, o que eu vou perguntar? Wen para pessoas e was para coisas. O que o garçom recomenda ao cliente? Eu vou ter como resposta o vinho tinto. O vinho tinto, então, é o meu accusative object, ou seja, o algo da frase, e por isso que ele vai ficar declinado no caso accusative. Então, você consegue perceber aqui a relação entre quem recomenda algo a alguém, quem recebe algo e o algo que alguém recebe, quem que recomenda ao cliente o vinho tinto? O garçom. O que ele recomenda ao cliente? O vinho, né? Que está aqui, então, que é o nosso object. Para quem que ele recomenda, ou seja, o nosso receptor, vai ser, então, ali o cliente. Legal? Mais um exemplo aqui, meus amigos, para a gente consolidar bem isso daqui. O pai presenteia seu filho com uma bola. Se eu quiser descobrir o sujeito da frase, o que eu vou perguntar? Perguntas do nominativo. Vea quem para pessoas, was o que para coisas. Quem presenteia seu filho com uma bola? O pai. O pai é o sujeito da frase e por isso que ele deve ficar, então, no caso nominativo. Bota nominativo lá em cima do pai. Se eu quero descobrir agora quem que é o meu dative object, ou seja, o meu receptor da frase, o que eu vou perguntar? Aí nós temos a pergunta do dative, que é o wem, que é equivalente, então, a quem, para quem ou a quem no português. Quem que o pai presenteia com uma bola? Eu vou ter como resposta seu filho. Seu filho é o dative object, ou seja, o receptor da frase, e por isso deve ficar no caso dative. Coloca dative lá em cima do seu filho. Se eu quiser descobrir o accusative object, agora seja o algo da frase, o que eu vou perguntar? Temos as perguntas do accusative. Wem para pessoas, quem? Was para coisas, o que? Com o que o pai presenteia o seu filho? Nota que aqui no português a gente está utilizando a preposição mais uma vez. E eu vou ter como resposta com uma bola. Tá? A bola é o accusative object, ou seja, o algo da frase, e por isso que deve ser declinado, então, no caso accusative. Então, mais uma vez aqui você consegue perceber a relação entre quem presenteia alguém com algo, quem recebe algo e o algo que alguém recebe. Quem que presenteia alguém com algo? O pai. O pai, ele presenteia o quê? A bola, certo? Para quem que ele dá essa bola aqui? Para o filho. Legal? Então, o filho é o receptor, né? Ele está recebendo, então, essa bola de presente do pai. Legal? Antes de passarmos essas frases para o alemão e vermos como cada uma delas fica em relação à sua declinação nos diferentes casos, eu preciso que você observe aqui o seguinte. Olha só. O homem entrega para a mulher as flores, eu envio para o meu chefe um e-mail, o garçom recomenda ao cliente o vinho tinto, o pai presenteia seu filho com uma bola. Você percebe que os elementos das frases, então, com suas respectivas funções, sempre ocupam uma mesma posição aqui na frase? O que eu estou tendo? Eu estou sempre tendo, então, ó, nominativo, verbo na segunda posição, dative, acusativo. Sempre nós estamos tendo aqui, ó, nominativo, verbo, dative, acusativo. Todas elas seguem, então, a ordem dos casos. Qual que é essa ordem aqui? Nominativo, verbo, dative e acusativo. Em relação às suas funções, nós temos, então, que primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois o dative object e depois que vem o accusative object. Como a ordem dos elementos de uma frase em alemão é muito importante, eu quero que você grave, então, a partir de hoje, que tudo, né? Ou seja, que você vai pensar agora em alemão, ou seja, que na vida, tudo fica mais fácil se você se lembrar disso daqui. O que é o nosso na vida, pessoal? Na vida, tudo fica mais fácil se você lembrar disso. É você lembrar que primeiro nós temos o nosso nominativo, depois vai vir o nosso verbo ocupando a posição 2, né? Toda frase principal tem o verbo na posição 2, que depois tu vai ter o teu objeto do dative e por último tu vai ter o teu accusative object. Então a ordem aqui, essa ordem ela tem que ser respeitada, tá? Então quando nós temos ali esses elementos, né? Ou seja, esses verbos com dois complementos, nós temos então o nominativo, depois o verbo na posição 2, aí que vai vir o meu dative object e depois, por último, o meu acusativo. Lembre-se então do na vida, para te ajudar então aí a estruturar melhor as tuas frases.
Beleza, meus amigos? Tudo certo? Vamos lá, então, aqui avançando. Olha só, isso significa, então, que a grande maioria das frases que você irá encontrar em alemão e que possuem, então, um verbo com uma Dativ-Ergänzung. Agora nós estamos tendo um termo novo aqui. O que significa esse termo Ergänzung? Complemento, ou seja, um complemento no dativ e um Akkusativ-Ergänzung, ou seja, um complemento no acusativo, irão ser formadas, então, nessa ordem. Você está pronto, então, agora, né, depois de saber disso, você está pronto para a gente passar as frases que a gente viu anteriormente para o alemão? Vamos lá, então, meus amigos. Olha ali o que nós temos. A partir de agora, então, a gente vai utilizar também essas terminações aqui, ó. O que é uma Nominativ-Ergänzung? O que é um complemento no nominativo? É o meu sujeito. Akkusativ-Ergänzung é o meu Akkusativ-Objekt. Dativ-Ergänzung é o meu Dativ-Objekt. Ou seja, o termo Ergänzung significa simplesmente complemento. Nominativ-Ergänzung, complemento no nominativo. Akkusativ-Ergänzung, complemento no acusativo. Dativ-Ergänzung, complemento no dativo. Ok? Então, tudo que você precisará fazer a partir de agora é o seguinte, olha só. Quais que são os nossos... toda vez quando a gente trabalha com declinação, a gente tem dois pré-requisitos sempre. Primeiro, é identificar o sujeito na frase, ou seja, lembrando que o sujeito ele sempre fica no caso nominativo, certo? Eu sempre vou precisar também, pessoal, lembrar do gênero, tá? Das minhas palavras, tá? Não se esqueçam disso, né? Eu tenho que saber que Vater é der, eu tenho que saber que Ball é der, eu tenho que saber, então, que Kellner também é der, eu tenho que saber que Blumen é um die do plural, e assim por diante. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Identificar o dative object, ou seja, o receptor da frase, que sempre fica no dative, e identificar também o meu accusative object, ou seja, eu vou ter que analisar, então, essa situação aqui, né? Ou seja, entender o que está acontecendo, ou seja, quem está entregando o que para quem, beleza? Vamos lá, então, estão aqui as nossas frases, olha ali, ó. O homem entrega para a mulher as flores, eu envio para o meu chefe um e-mail, o garçom recomenda ao cliente o vinho tinto, o pai presenteia seu filho com uma bola. Vamos lá, então, Liberote. Olha ali, ó. Estão ali as nossas frases em alemão. Só que, cuidado. Lembra que aqui a gente sempre trabalha, então, com o nosso jeito errado para você, então, aprender, né, o que você não deve fazer. E depois a gente vai falar sobre o nosso jeito certo. Olha ali, ó. As frases apresentadas ainda estão incorretas. Assista a aula até o final para não pegar nenhuma informação errada. Inicialmente, nós vamos trabalhar, então, com a forma errada, o jeito errado que o aluno costuma pensar na hora de formar as frases, e depois que nós vamos, então, aqui corrigi-las, certo? Então, tá ali, nós temos, então, atualmente, ó, Der Mann gibt der Frau de Blumen, ich schicke mein Chef eine E-Mail, der Kellner empfiehlt der Gast de Rotwein e der Vater schenkt sein Sohn ein Ball. Legal? Lembre-se, então, que você vai precisar, então, utilizar aqui a nossa tabela mestre, tá, da declinação, para identificar a terminação, então, dos artigos, sejam eles artigos definidos, der, die, das, die, pl, indefinidos, ein, eine, Negativartikel, kein, keine, ou Possessivartikel, mein, dein, sein, ihr. Lembrando que aqui a gente consegue, então, extrair todas as terminações, então, possíveis, né, de todos os casos, então, de declinação. Eu sabendo aquilo ali, eu não erro mais a minha declinação. Essa é a nossa tabela mestre. Lembrando, tá, que as partes em vermelho, elas são utilizadas somente, então, para os artigos indefinidos de negação e para os possessivos. As partes em azul são comuns a todos os artigos, então, definidos, indefinidos de negação e artigos possessivos. Quando que a gente vai utilizar essa parte aqui, por exemplo? Quando eu cair nessa célula aqui em que eu tenho as duas possibilidades. Esse daqui vai ser somente quando eu tiver um dia. E nessa parte aqui, então, em que nós temos também, né, as duas possibilidades, ou seja, ou S, acréscimo de S, ou sem terminação, essa daqui do acréscimo do S é somente o nosso das, ok? Aqui agora a gente vai ter o nosso ein, o kein, o mein, o dein, o sein e assim por diante. A mesma coisa acontece com essa parte aqui. Aqui nós temos o ein, o kein, o dein, o mein e assim por diante, tá? Então, essa parte aqui só para o dia e essas duas partes aqui somente para o das. Por isso que a gente fala, ó, as partes em vermelho são utilizadas somente para os artigos indefinidos, de negação e para os artigos possessivos. As demais células ali que nós temos na nossa tabela, em que nós não temos, né, ou seja, duas possibilidades, elas servem então para todos os casos, ou seja, tanto para os artigos definidos
indefinidos de negação e também para os nossos artigos possessivos. Vou tentar deixar isso aqui mais claro para você, então, agora, tá bom? Vamos à nossa primeira análise. Olha só. Der Mann gibt der Frau die Blumen. Ou seja, o homem dá para a mulher as flores. Quem dá as flores, então, para a mulher? Eu vou ter como resposta der Mann. Der Mann é o subject da frase e, por isso, ele fica no nominativo. Meus amigos, Mann é uma palavra masculina, tá? Lembrando que para eu fazer a minha declinação, eu tenho que ter a combinação de dois elementos. Eu preciso conhecer o caso do meu verbo, ou o caso, né, em que aquele elemento ali ele vai se encontrar, e o segundo é conhecer o gênero do substantivo, tá? O gênero, né, que no caso nada mais é do que o nosso artigo. Então, Mann, eu tenho que saber que é uma palavra masculina, ou seja, der Mann. Isso se encontra no nominativo, e agora nós temos as duas possibilidades ali, pessoal, tá? Só que como eu quero dizer que é o homem, né, o que nós vamos ter? Se é o homem, é o artigo definido. Então, a gente acaba caindo, então, ali no nosso R, que é justamente onde a gente tem o nosso der. Der é um definite article, ou seja, no nominativo, e por isso a gente utilizou essa parte azul ali da tabela. Der Mann permanece, portanto, der Mann, já que é o sujeito da frase, e fica, no caso, nominativo. Tá ali, então, der Mann é o nosso nominativo. Vamos agora para a próxima pergunta. Quem recebe as flores do homem? Eu vou ter como resposta die Frau. Die Frau, consequentemente, é o meu dative object, ou seja, é o receptor da minha frase. E por isso deve ficar, então, no caso dative. Beleza, então, o que eu tenho que fazer agora, pessoal? Nós temos, olha só, vou fazer batalha naval na nossa tabela mestre. Eu sei, então, que die Frau é um definite article no nominativo, ou seja, está ali, então, o nosso feminino. Só que agora a gente vai ter que passá-lo para o dative, pessoal. Die Frau é a sua forma natural do nominativo. E agora, o que acontece com o die no dativo? Olha ali, faz o cruzado, a batalha naval. Die Frau do nominativo, ele passa para der Frau no dativo. Olha o que vai acontecer lá em cima com a nossa frase. Der Mann gibt der Frau, por enquanto aqui, né, die Blumen. Ok? Próxima situação, então. O que a mulher recebe, então, agora do homem? Lembrando que nós estamos trabalhando com acusativo. Nós temos como resposta die Blumen. Die Blumen é o acusativo object da frase e por isso deve ficar declinado no caso acusativo. Die Blumen, meus amigos, é um artigo definido no nominativo no plural. Devemos passá-lo então agora para o acusativo. Estamos na coluna do plural, juntando com as informações do acusativo, ou seja, fazendo batalha naval na nossa tabela mestre. Olha a terminação que nós vamos ter. Die Blumen no nominativo permanece die Blumen no acusativo. Aqui bastava você lembrar da nossa frase do acusativo, qual que é? No acusativo, somente o masculino muda. No acusativo, somente o masculino muda. Die plural permanece die plural. E está pronta a nossa frase. Der Mann gibt der Frau die Blumen. E aí, Matheus, agora então significa que Frau aqui virou masculino? Errado, pessoal, tá? Não se esqueçam. Se eu pegar, eu estou utilizando essa camiseta preta aqui agora, né? Eu vou lá e troco por uma camiseta vermelha. Eu deixei de ser o Matheus? Não. O gênero da palavra é uma característica dela. Vai ser sempre, né, uma palavra feminina aqui, então, de Frau. O que aconteceu? Como se ela tivesse trocado, então, de camiseta. Está utilizando agora a camiseta do dative. Ela só está sendo utilizada em uma outra situação. Tá bom? Der Mann gibt der Frau die Blumen. Legal, meus amigos? Tudo certo? Vamos à nossa próxima análise. Olha ali. Ich schicke mein Chef eine E-Mail. Eu envio para o meu chefe um e-mail. Quero descobrir o meu nominativo, ou seja, o meu sujeito. Quem envia ao chefe um e-mail? Eu vou ter como resposta ich. Ich é sujeito da frase, por isso fica no caso nominativo. Olha ali o nosso ich, ó. Já está no nominativo, né? Por isso não sofre, então, nenhuma alteração. Legal? Quem recebe agora um e-mail, que é o meu Wem, né? Ou seja, o meu receptor, o meu dative, eu vou ter como resposta mein Chef. Mein Chef é o dative object da frase e por isso deve ficar, então, no dative. Meus amigos, por esse motivo que eu não posso deixar simplesmente mein Chef aqui. O que acontece agora? Mein Chef é um artigo, então, possessivo que está ainda no nominativo. A gente deve passá-lo para o dative. Eu tenho que, primeiramente, saber qual que é o artigo da palavra chef. Chef é um substantivo masculino, ou seja, der. Estamos trabalhando, então, com a primeira coluna do masculino, só que agora ele se encontra no dative. Lembre-se, no dative tudo muda. O que acontece com o der? O que acontece com o der no dative? Ele vira dem. Olha ali a nossa batalha naval.
Tudo aquilo que muda, pessoal, olha só. O que eu gosto de dizer, então, aqui para os meus alunos, tá? Eu gosto de dizer o seguinte, que tudo que muda recebe o tal do pendurado. O que é esse pendurado, pessoal? O pendurado é justamente essa terminação, então, ali que muda. Se nós temos que dia no dative, ele vira dem, isso daqui, ou seja, essa alteração, essa mudança, esse daqui, então, que vai ser o nosso pendurado. Ou seja, eu vou ter que levar esse pendurado, então, ali, e pendurar ele lá em cima, ou seja, aqui, então, desse nosso mein. O que nós vamos ter ali, ó? Ich schicke meinem Chef eine E-Mail. E a gente consegue perceber a terminação, então, claramente ali pela nossa tabela. Mein Chef no nominativo passa para meinem Chef no dativo, recebendo, então, a terminação da mudança. Olha ali o nosso pendurado, então. O que é o nosso pendurado? É isso daqui. Acrescenta ele ali e está pronto, né? Resolvemos mais o problema da nossa frase. Legal? Que mais que nós temos aqui agora? O que eu envio para o meu chefe? Acusativo. Eine E-Mail. Eine E-Mail é o acusativo óbito, ou seja, o algo da frase, e por isso deve ficar no acusativo. Meus amigos, a palavra e-mail é uma palavra feminina, tá? Ou seja, die. Nós estamos tendo ainda que essa forma se encontra no nominativo. Vamos passá-la para o acusativo. Olha o que nós temos. Feminino, então, segunda coluna, e estamos no acusativo. Aqui eu já poderia pensar direto, né? Será que a gente vai ter alguma mudança? Pessoal, no acusativo, somente o masculino muda. Se eu sei que esse elemento aqui ele é feminino e se encontra no acusativo, ele não vai mudar. Olha ali a terminação em E. Por isso que a gente continua, então, tendo, né? Como no acusativo somente o masculino muda, eine E-Mail permanece eine E-Mail. Então, tá ali, ó. Tá pronta a nossa frase corretamente declinada. Ich schicke meinem Chef eine E-Mail. Lembre-se também do nosso na vida, tá? Ou seja, NVDA. Nominativo, verbo, dativo e depois o acusativo. Ok? Vamos lá, então. Próxima análise agora. Der Kellner empfiehlt der Gast der Rotwein. Opa, agora nós temos situações aqui, pessoal. Olha só. Esse aqui é o melhor exemplo para você lembrar disso daqui. Por quê? Porque nós temos 3 substantivos aqui que são masculinos. Der Kellner, o garçom, der Gast, o cliente, der Rotwein, o vinho tinto. Vamos lá, então. Vamos perceber bem essas mudanças aqui. Se a gente for pensar da seguinte forma. Nominativo eu tenho der. No acusativo, somente o masculino muda, certo? Eu vou ter den. No dativo, tudo muda. O der vira dem, ou seja, com M. Já poderia fazer isso aqui direto, mas eu quero que você pegue, então, esse sistema, tá? Porque só faça direto quando você se sentir seguro, né, com todo esse processo aqui. Quando isso aqui já estiver, então, automatizado na sua mente, tá bom? Vamos lá, ó. Quem recomenda ao garçom o vinho tinto? Pergunta do nominativo, né? Eu quero descobrir o meu sujeito. Eu vou ter como resposta der Kellner. Der Kellner é o sujeito da frase e por isso deve ficar no nominativo. Como Kellner é uma palavra masculina, ela está aqui, né? Nosso definite article no nominativo. Se é um artigo definido, pessoal, eu tenho ali, ó, eu caí, então, nessa situação. Só que qual das duas que eu vou utilizar? Eu não posso utilizar a parte agora em vermelho, por quê? Porque eu estou utilizando um artigo definido. A parte vermelha só serve para os indefinidos, para os negativos, para os indefinidos de negação e para os possessivos. Nesse caso, então, eu vou utilizar aqui a parte azul, ou seja, onde nós vamos ter justamente o nosso der, né? Lembrando, tá, que essa parte aqui em azul é justamente quando a gente tiver um substantivo masculino atuando como sujeito. Então, der Kellner permanece der Kellner, já que é o sujeito da frase e fica, no caso, nominativo. Coloca der Kellner, então, lá em cima do nominativo. Próximo, o que nós temos agora? Quem que recebe a recomendação do garçom? Ou seja, quem que é o meu dative object agora? Eu vou ter, então, der Gast, né? Primeiramente. Der Gast é o meu dative object, ou seja, o receptor dessa recomendação, e por isso que ele vai ter que ficar declinado no dative. Meus amigos, olha só, para você já começar a pensar, então, aí de forma automática. O que acontece? No dative tudo muda, certo? O que acontece com o nosso dia? O dia, ele vira dem. Então, aqui você já poderia colocar direto aqui, ó. Isso aqui está errado, né? Não é dia, mas sim dem. Vamos conferir isso daqui na nossa tabela mestre? Olha ali, ó. Gast é uma palavra masculina e agora está no dative. Olha ali a terminação. Der Kellner empfiehlt dem Gast. Ou seja, der Gast no nominativo fica dem Gast
no dativo. Perfeito? Vamos lá então agora para a nossa última análise, que é descobrir o meu algo, né? Ou seja, o meu accusative object. O que o garçom recomenda ao cliente? Der Rotwein. Der Rotwein é o accusative object da frase e por isso deve então ficar no caso acusativo. Aí você vai lembrar do seguinte, opa, no acusativo somente o masculino muda. Der vira den. Então eu já poderia, né, colocar ali diretamente, você já sabendo disso, tá? É assim que você escreve seus textos, é assim que você fala corretamente, então, aí no dia a dia, já fazendo isso de forma automática. Porém, até você se acostumar a automatizar esse processo aqui, siga o processo, pessoal. Então, nós temos, então, que Rotwein é uma palavra masculina. Vai fazer batalha naval na nossa tabela mestre. E nós estamos em qual caso? No acusativo. Nós vamos ter a terminação em N. Olha ali, ó. Der Kellner empfiehlt dem Gast den Rotwein. E aqui é uma frase tão perfeita para você lembrar desse tipo de verbo, em que nós temos, então, alguém que recomenda algo para alguém, certo? O que nós temos aqui? O nosso der Kellner, eu sei exatamente quem que é o sujeito da minha frase. Porque a partir do momento que eu sei que Kellner é masculino, Gast é masculino também, e Rotwein também é masculino, ou seja, todos os três possuem o artigo der, agora eu consigo enxergar qual que é a função de cada um na frase. Opa, der, ele é o meu sujeito. Por que ele é o meu sujeito? Porque der é a forma, então, do masculino no nominativo. Aí eu vejo aqui, ó, dem. Ah, tá. Primeiro eu tenho que saber, né? Der Gast. Legal. Se der, então, está como dem, isso me indica, então, que eu estou trabalhando com um dativo. Opa, então esse daqui é o meu receptor. Aí eu lembro aqui, ó, Rotwein é uma palavra masculina, der, só que ele está aqui como dem. E isso me indica, então, que ele se encontra no acusativo, ou seja, ele é um objeto, então, direto. Então, através das declinações, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo aqui. Você percebe por que quando a gente falou sobre declinação, que a gente mencionou que esse processo ele serve para facilitar a comunicação, porque aqui, pessoal, sabendo disso, não tem erro, tá? Só que qual que é a condição para você ter esse domínio? Você sempre tem que saber o gênero do teu substantivo, você tem que sempre saber o seu artigo. Por isso, mais uma vez, eu repito, aprenda todos os substantivos com seu respectivo artigo. Você tem que sempre aprender que é der Kellner, você tem que aprender sempre que é der Gast, não é simplesmente só Gast, é der Gast. Você tem que saber que é der Wein, né? No caso, por isso que nós tivemos então aqui, ó, der Rotwein também, né? Ou seja, o vinho, e assim por diante. É assim que a gente aprende então o gênero. E, de preferência ainda, também aprenda com a sua forma plural, né? Der Kellner, die Kellner, der Gast, die Gäste, der Wein, die Weine. Ou, né, der Rotwein, die Rotweine. Beleza? Tudo certo, meus amigos? Temos mais uma frase ainda, né? Olha ali a frase do pai presenteia o seu filho com uma bola. Der Vater schenkt sein Sohn ein Ball. Meus amigos, olha só o que nós temos aqui agora. Olha só que frase legal essa daqui. Nós temos um artigo definido, certo? Aqui nós temos um artigo possessivo. E você vai perceber que a gente vai resolver tudo, tá? Ainda, né, com a nossa tabela mestre. Aqui eu tenho um artigo indefinido, independente do tipo de artigo, pessoal. Sabendo utilizar a tabela mestre, eu nunca mais vou errar. Vamos lá, então. Aí, o que nós temos aqui ainda? Lembra que eu sempre, né, acabei de falar, eu sempre tenho que saber o gênero, ou seja, o artigo das minhas palavras. Vater é der, Sohn também é der e Ball também é der. Ou seja, todos os três aqui são substantivos masculinos. Quem que presenteia o filho com uma bola? Quem que é o meu sujeito? Der Vater. Der Vater é o sujeito da frase, por isso fica no caso nominativo. Fazendo a nossa batalha naval aqui na tabela mestra, olha aí o que nós temos. Masculino, nominativo. Se é um artigo definido, então nós vamos ter ali o nosso der. Der Vater permanece der Vater, já que é o sujeito da frase, e fica no caso nominativo. Legal? Tá lá então o nosso der Vater. Quem que recebe, então, a bola ali do pai, né? De presente. Quem recebe uma bola do pai? Quem que é o meu receptor? Quem que é o meu dative object? Eu vou ter que ter, que é sein Sohn, ou seja, o seu filho. Sein Sohn é o dative object da frase e por isso deve ficar no caso dative. Meus amigos, Sohn é uma palavra masculina, certo? E está no caso dative. O que acontece? Qual que é o raciocínio que eu tenho que fazer? Opa, se o meu der no dative ele vira dem,
E agora eu vou escrever aqui em cima, tá? Para facilitar, ó. Se o meu dia no dative ele vira dem, isso significa que eu tive uma alteração. Isso significa, então, que aquilo que muda é o meu pendurado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar esse pendurado, então, ali. Como que vai ficar nossa frase, então? Olha ali, ó, terminação em M. Der Vater schenkt seinem Sohn. Por enquanto, ainda nós temos ali ein Ball. Sein Sohn estava no nominativo, passou para seinem Sohn no dativo. Estamos quase lá, meus amigos. Olha só o que nós temos aqui agora. O que o filho recebe de presente do pai? Eu quero descobrir o meu algo agora. Eu tenho como resposta ein Ball. Ein Ball é o acusativo objeto da frase e por isso deve ficar, então, no caso acusativo. Eu vou te mostrar agora o raciocínio que você deve ter. Se você sabe, mais uma vez, que Ball é der Ball e você sabe que aquilo ali é o teu acusativo objeto, ou seja, que vai ter que ficar declinado no acusativo, então você vai ter que pensar, no acusativo somente o masculino muda, der vira dem. Tudo aquilo que muda, dem, né? Dem, pessoal, ali, ó, tá? Foi uma perninha a mais aqui quando eu estava escrevendo. É dem. Tudo aquilo que muda, então, nós temos o nosso pendurado. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Tudo aquilo que muda recebe o pendurado. Eu vou ter que acrescentar essa mesma terminação ali no ein. Consequentemente, eu vou ter einen Ball. Não está seguro disso? Verifica na tabela mestre. Ball é uma palavra masculina, se encontra no acusativo. Vamos ter a terminação em M. Der Vater schenkt seinem Sohn einen Ball. Ou seja, ein Ball no nominativo vira einen Ball no acusativo e está pronta a nossa frase corretamente declinada. O pai presenteia o seu filho com uma bola. Ok? Então tá aí, pessoal. Olha só que frase legal essa daqui, né? Para você gravar. E você percebeu que a gente trabalhou com artigo definido, artigo indefinido e artigo possessivo e tudo foi resolvido com a nossa tabela mestre? Tem necessidade agora, pessoal, ou seja, você sabendo disso, me diga, tem necessidade de você ficar decorando, então, uma infinidade de tabelas? Não tem, tá? Se fizeram isso com você, né, sinto muito, né, por você ter passado por isso, mas a gente só precisa disso daqui, tá? Isso daqui é o que vai definir, então, todas as nossas terminações da declinação. Esse que é o grande segredo. Esse daqui que é o grande segredo que eles não te revelam por aí. Né? Porque a partir do momento que você sabe disso, aí você já não depende, né? Ou seja, então, de outras pessoas, né? Por que eu faço isso? Porque eu já disse para vocês, eu cansei de ver aluno triste, aluno deprimido, aluno frustrado, seja que não consegue avançar no alemão, que acaba desistindo, pensa pelo menos em desistir, sofre, ou seja, fica lá penando, então, né, por não entender isso daqui. Então, eu espero, né? Ou seja, o meu objetivo aqui é que você finalmente entenda isso. Isso aqui tem que ser compartilhado, ou seja, você merece saber disso daqui, tá? Você tem o direito também de saber, tá bom? Então tá ali, meus amigos, einen Ball. Legal, então. Chegamos, então, à nossa conclusão. Nos exemplos anteriores, então, você pode perceber que mesmo que a gente tenha mais de um objeto na frase, no caso, um accusative object ou um dative object, cada um deles será declinado de acordo com o seu respectivo caso, ou seja, de acordo com a função que o elemento assume na frase. Lembre-se também de que esses verbos fazem parte de um grupo especial de verbos. Eles são verbos des Gebens, des Nehmens, des Sagens, ou seja, verbos que possuem o sentido de dar, de pegar ou dizer, já que quem dá, dá algo para alguém, quem empresta, empresta algo para alguém, quem envia, envia algo para alguém, quem mostra, mostra algo para alguém, quem recomenda, recomenda algo para alguém. O sujeito da frase sempre fica no nominativo. O receptor de algo sempre fica no dativo. O algo que é entregue, o algo que é dado, o algo que é dito fica no acusativo. Nota, então, que geralmente nós vamos ter uma relação em que meu nominativo, pessoal, ou seja, o meu sujeito é uma pessoa e o receptor também é uma pessoa. E o meu acusativo object geralmente vai ser uma coisa, tá? Posso ter tudo coisa aqui, por exemplo, também posso ter, mas geralmente, tá, nós vamos ter esse tipo, então, de relação aqui, ou seja, alguém que recebe algo de alguém, tá bom? Lembre-se principalmente agora no início, né, de sempre usar a nossa tabela mestra da declinação para determinar as terminações dos artigos nos seus respectivos casos. É muito importante, então, que você lembre também que essa tabela mestra ela serve, então, para todos os artigos definidos, indefinidos, de negação e para os nossos artigos possessivos. As partes em vermelho elas só vão ser utilizadas para os nossos artigos indefinidos, de negação e possessivos. Isso daqui só vai indicar o meu dia, ou seja, artigo definido masculino,
E esses S's aqui só vão indicar, então, o meu das. Todo o restante, pessoal, todos esses outros pontos aqui, eles vão indicar, então, o meu ein, o kein e todas as formas ali, né, todos os nossos artigos possessivos também, nas suas formas naturais, né, ou seja, quando eles não recebem, então, nenhuma terminação. Legal? Então, tá aqui. As regras de declinação que a gente aprendeu em aulas anteriores, elas continuam sendo válidas normalmente, tá? Em todas as terminações. Você lembra, em todas as situações. Você lembra que a gente estabeleceu, né, de que todo verbo carrega um caso? E você pode estar pensando, bom, Matheus, e agora, né? Nós tínhamos verbos, então, ali que tinham os dois casos. O que que acontece? Isso continua sendo válido, tá, pessoal? Que todo verbo carrega um caso. Só que agora, no nível de estudos em que a gente está, a gente vai fazer uma leve atualização, ou seja, um upgrade, então, aqui da nossa frase. Como é que vai ser a nossa frase? Então, agora, que todo verbo carrega um ou mais casos. Repita comigo. Todo verbo carrega um ou mais casos. Eu posso ter verbo que só carrega o nominativo, só o acusativo, só o dativo e lá para frente só o genitivo. Mas também vou poder ter verbos que carregam não só o acusativo ou o dativo, mas sim também os dois. E por que que a gente diz isso, então? Existem verbos que carregam somente o caso acusativo, já que possuem somente um complemento no acusativo, ou seja, um accusative object. Anna trinkt ein Glas Wein. Tá ali, ó, accusative object, um só. Robert isst gerade eine Pizza. Só temos um accusative object. Ich habe meine Wohnung aufgeräumt. Também só temos um accusative object. Os verbos essen, trinken e aufräumen são verbos plus AKK. Agora, existem verbos também que carregam somente o caso dativo, já que possuem somente um complemento no dativo, ou seja, só um dative object. Ich vertraue meiner Freundin. Eu confio na minha namorada. Minha namorada é o dative object. Der Arzt hilft der Patientin. Der Patientin é o meu dative object. Ich gratuliere meinem Bruder zum Geburtstag. Meinem Bruder é o meu dative object. Vertrauen, helfen e gratulieren são exemplos de verbos, então, aqui que carregam o caso dativo. E, por último, nós temos verbos, então, que carregam tanto o caso acusativo como o dativo, já que necessitam, então, de dois complementos para suas frases fazerem sentido. Um complemento fica no acusativo, ou seja, o meu algo, e o outro no dativo, quando eu tiver, então, ali o meu receptor. Por isso que eu digo, ó, kannst du mir bitte das Salz reichen? Você pode, por gentileza, me passar o sal? Olha ali, então é um verbo plus dat plus AKK. Quem que é o meu dative object? Mia, né? Ou seja, para você me passar, eu que sou o receptor do sal. E o que que você me passa? O sal, que é o meu acusativo. Der Arzt verschreibt der Patientin ein Medikament. O verbo verschreiben, pessoal, prescrever, também é um verbo que tem os dois casos. Por quê? Porque quem prescreve, prescreve algo para alguém. Quem que recebe essa prescrição do medicamento? Der Patientin. E o que que é prescrevido, então, ali, né, para paciente? Ein Medikament. Ok? A mesma coisa acontece com o meu verbo schicken. Schicken significa enviar. Quem envia, envia algo para alguém. Der Chef schickt den Mitarbeitern einen Brief. Ou seja, quem envia, envia algo para alguém. Quem que é o meu accusative object? Ou seja, o que que o chefe envia para os funcionários? Einen Brief. Para quem que o chefe envia uma carta? Para os funcionários. Tá? Eles que são, então, os receptores. Então, esses verbos aqui, deixa eu até sair da frente aqui, né? Olha ali, meus amigos, o verbo reichen, passar, alcançar. O verbo verschreiben, prescrever. E o verbo schicken são exemplos, então, de verbos aqui que precisam, então, desses dois complementos para a nossa frase fazer sentido. Por isso, grave mais uma vez que todo verbo carrega um ou mais casos. Beleza, meus amigos? Fizemos, então, uma atualização, então, aqui, ou seja, trazendo detalhes a mais, então, aí para você, né, com essa nossa aula bônus. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado também. E se você entendeu tudo até aqui, meus parabéns, você acaba de dar um passo importantíssimo no seu aprendizado alemão, está no caminho, então, de se tornar um estudante de alemão sem lacunas. Beleza? Meus amigos, muito obrigado mais uma vez, tá? Herzlichen Dank, então, pela presença aqui de vocês, né, pela participação também. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Also, liebe Leute, danke schön, bis dann, tschüss!